Bom dia para todos vocês que sempre nos acompanham com a nossa leitura do Alimento Diário. E nós estamos finalizando a semana 2 com o tema A Bênção Espiritual nos Lugares Celestiais. Hoje, sábado, vamos falar sobre a santificação subjetiva. Vamos ver rapidamente a cronologia dos últimos anos da vida de Paulo. Isso inclui o período e o lugar em que ele escreveu a carta aos Efésios. De acordo com o nosso calendário, Paulo ele foi preso provavelmente lá nos anos 59 depois de Cristo, em Jerusalém, e ele ficou 2 anos em Cesareia. Então, de 59 a 61 depois de Cristo, até apelar para César e ser levado a Roma, mas o apóstolo ele não chegou, a Roma imediatamente, como fala ali na Bíblia. Após a sua apelação, isso só veio acontecer no ano de 62 depois de Cristo. Provavelmente Paulo ele permaneceu preso em Roma até 64 depois de Cristo, ou seja, por 2 anos. E nesse período, ele teve a liberdade de alugar uma casa, receber pessoas. Ó Senhor Jesus! Ali também ele escreveu as epístolas importantes, Bem importantes aos Colossenses, aos Efésios, aos Filipenses e a Filemon. E no ano de 64 depois de Cristo, Paulo foi posto em liberdade. Nesse período, ele visitou novamente Éfeso, Macedônia, Creta, Nicópolis, Troade, Mileto. Devido à perseguição do imperador Nero, Paulo foi preso repetidamente por volta de 62 depois de Cristo. E na prisão ele escreveu a segunda carta a Timóteo, prevendo o seu martírio lá em 2 Timóteo 4, do 6 ao 8. Agora que nós vimos essa cronologia, vamos entrar no livro de Efésios. Efésios 1, ele começa falando que Paulo era apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus. Ele não era um apóstolo designado por homens. Isso é muito importante, porque um apóstolo é um enviado de Deus para ministrar a revelação de sua palavra para a edificação do corpo de Cristo. Um apóstolo, ele não é escolhido e nem designado por homens, e sim pela vontade de Deus, para executar o seu plano eterno. Ainda no primeiro versículo, de Efésios 1, fala que aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Mas será que os Efésios já eram todos santos? Será que todos eram perfeitos? É importante lembrar que quando cremos no Senhor Jesus, nós tornamos-nos santos em posição. Isso é, nós fomos retirados do mundo. Saímos daquela posição comum e fomos tirados do mundo. E quando o Senhor nos salvou, Deus nos regenerou, nos deu uma vida e nos colocou em uma posição santa. Tirou do mundo, colocou nele. Houve uma mudança de posição. Estávamos no mundo, em um lugar comum, mas Deus nos colocou na igreja, em um lugar santo. Então, nesse sentido, todos somos santos, pois fomos separados para Deus. E a partir daí, inicia-se um processo de santificação subjetiva, que é o assunto de hoje. Estávamos no mundo, em um lugar imundo, cheio de pecado, cheio de morte, e agora Deus nos colocou em um lugar santo. E estamos debaixo do dispensar da torneira de Deus, ó Senhor Jesus, recebendo a palavra que nos traz cada vez mais a natureza santa de Cristo. É dessa forma, gente, dessa forma nós fomos mudados de posição exteriormente e agora estamos sendo santificados interiormente. A mudança de posição é para que estejamos no lugar correto, para que Deus nos santifique interiormente. E essa santificação ocorre por meio de quê? Por meio de uma transformação da índole natural para a espiritual, como fala em Romanos 12, do 1 ao 2. Não devemos nos conformar, ou seja, não devemos tomar forma desse século, deste mundo, porque não estamos mais nele. Fomos mudados de posição. Mudados para um lugar santo. Esse lugar é a igreja. Por isso, Paulo roga que haja transformação pela renovação da nossa mente, para que experimentemos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso não é maravilhoso? O desejo do Senhor é nos santificar interiormente, não somente mudar-nos de posição. Quanto mais experimentarmos essa transformação, essa santificação, mais a nossa mente será renovada e mais entenderemos e experimentaremos misericórdia, qual é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Vamos orar para que isso aconteça? Ó Senhor Jesus,
Senhor, nessa manhã nós te louvamos, porque o Senhor nos tirou de uma posição comum e nos colocou na igreja, que é um lugar santo, é um lugar separado, onde a sua natureza pode ser trabalhada em nós. Senhor Jesus, o Senhor está trabalhando no nosso interior, para que a cada dia possamos nos parecer mais com o Senhor, porque o Senhor é 3 vezes santo. Então que nós possamos permitir, Senhor, o teu trabalhar na nossa vida. Continue nos abençoando, em nome do Senhor Jesus. Amém.